Olá, meu nome é Diego Yamagishi, eu sou um portô, acrobata, já fazem mais de 15 anos que eu desenvolvo nessa técnica e comecei nela e produzi nela e criei nela e sigo trabalhando com ela e é isso. Olá, meu nome é Marília Matos, eu sou acrobata há mais de 20 anos que eu pratico acrobacia e desde o ano passado nós começamos a trabalhar junto, aliás, ano retrasado já, porque a gente já está em 2021, a gente começou a trabalhar junto numa companhia até que formamos a nossa, criamos Mano a Mana em 2019 e em 2020 tivemos a alegria de ser contemplados pelo Fomento ao Circo da cidade de São Paulo. E agora, em contrapartida, além da produção do espetáculo, nós iremos produzir vídeos, aulas. A princípio, a gente trarei como oficinas presenciais, mas por conta do isolamento social, escolhemos transformar elas para 3 videoaulas que já vamos falar um pouco sobre. Hoje nós vamos contar um pouco para vocês qual a natureza dessas videoaulas. O que é? Bom, basicamente, a gente vai trabalhar com vídeos gravados, que a gente vai conversar com vocês, trazer as informações, mas também trazer referências do truques e de imagens externas que a gente fez à parte ou que a gente já tinha de registro. Para quem se destina esse material? Esse material, ele na verdade a gente tenta trazer ele como material muito amplo para alcançar desde as pessoas que estão iniciando na modalidade ou que têm interesse em saber mais sobre a modalidade, sobre pessoas que querem estudar um pouco sobre acrobacia, não necessariamente fazer, enfim, é para um público bem abrangente e que esteja interessado. Como que a gente faz isso? Trabalhando principalmente com princípios. Então não é que a gente vai dar conta de todos os conteúdos, mas é pensar princípios norteadores para alcançar o máximo de interessados possíveis. E por fim, para quê? Bom, a gente quer com isso, mas que não é criar um material e que tenha esse material que esteja acessível para as pessoas, assim, acho que uma das dificuldades para quem pratica nessa nossa modalidade e que eu venho buscando há muito tempo, principalmente, é de não ter nada que a gente consiga acessar. A gente consegue trocar com pessoas quando a gente encontra, mas a gente não consegue achar em algum lugar de pesquisa. Ou nem, às vezes, não conta em outra língua, mas não encontra na nossa. Então, acho que a nossa maior prioridade é ter essa função de criar um conteúdo que pessoas possam alcançar de forma gratuita e possam compartilhar também, alcançando muitas outras pessoas mais. E aí fomentar também, né, a criação de mais materiais, porque a gente sabe que tem um monte de praticantes feras aí na modalidade, mas que às vezes não tem uma elaboração material para colaborar, então, assim, que ainda não fez. Então, também é um convite para mais pessoas entrarem nessa discussão e a gente ir crescendo na técnica. Nós escolhemos 3 temas que a gente acha muito importante para o desenvolvimento da técnica e que estão interligados entre si, pelo menos é assim que a gente trabalha, que a gente acredita. Primeiro, evolução de truques, né? Tem um princípio que é circo, então a gente quer evoluir, a gente ama o truque, a gente gosta de fazer trucão, né? Evoluir, então o que é necessário para a evolução? Como pensar essa evolução? Então, a nossa primeira videoaula vai estar focada principalmente nesse assunto. E a nossa segunda videoaula a gente vai falar sobre cuidado, ou seja, como trabalhar essa acrobacia com cuidado, porque ao mesmo tempo que tem toda essa parte que a gente gosta, ela também é arriscada. Então a gente quer encontrar os caminhos, trazer todas as referências que temos, como a gente pode fazer essa acrobacia com o menor risco possível, olhando para o espaço, entendendo todas as formas que tem para se trabalhar. Porque a gente entende também que a evolução depende de você estar em segurança. Então, se é uma evolução sempre no risco, uma hora você vai ficar em casa encostado e aí não é legal. Então, como a gente faz essa evolução ser bacana, né? E a terceira, que é muito importante, que a gente acredita que está diretamente interligada com as duas primeiras, é criação cênica, já que a gente entende o circo como arte, né? E esse vem de um projeto de criação também, então a gente vai trazer junto com o nosso processo que foi o do Atravessando Lugares. Bora vir com a gente? Então vamos lá, estamos na nossa terceira e última videoaula desse projeto. Vamos daqui ter uma introduçãozinha do que vai ter hoje.
Hoje a gente vai falar de criação. E aí, quais são os nossos recortes para falar? Primeiro, a gente queria falar um pouquinho sobre a importância, por que que a gente acha que é fundamental estar atrelado o mão a mão, a criação cênica, tudo isso daí de ser arte. Depois, vamos falar um pouco sobre esse processo de Atravessando Lugares, que é onde originou o projeto e que estamos aqui pelo Fomento por causa disso. E, por fim, a gente vai contar um pouquinho dos nossos outros processos de criação de números que foram cada um de um jeito, cada um com um motivo muito diferente e com estruturas diferentes, ou seja, tem muitas maneiras de criar. E lembrando que se você não viu, essa aqui é a terceira videoaula, tem mais outras duas. A primeira fala sobre evolução de truques no mão a mão, a segunda fala sobre cuidado no mão a mão. A gente vai deixar aqui os cards deles para vocês acessarem, porque eles são importantes e é muito interessante você ver as três juntas que elas se conversam. Exatamente. Vamos lá? Então, criação! A gente é do circo e a gente gosta muito de truque e a gente sente que às vezes as pessoas separam um pouco, né? Então, desde uma formação de base até artistas mesmo que já trabalham com isso, tem uma relação com o truque muito diferente da relação com a criação. E aí a gente acaba tendo uma evolução desproporcional. Então eu dedico todo o meu tempo a estudar truque, a treinar truques. E aí, em determinado momento que eu tenho um apanhado de truques, né, um repertório de truques bacana, eu vou e me preparo para me apresentar. Só que, em geral, tá muito desnivelado a minha experiência cênica com a minha experiência de truques. E isso, em geral, tende a criar um choque. Então, a gente acredita que é muito importante esse exercício da criação cênica desde o começo. Você já sabe 2 truques? Faz uma entrada, faz um truque, faz uma transição, outro truque, uma saída. Pronto, você já tem aí um princípio de uma criação, de uma elaboração, né? De algo para você exercitar o estar em cena, tá ali fazendo algo que você gosta, com o outro olhando e fazendo essa troca. E o processo, no final das contas, é muito similar ao do truque. Você experimenta, você testa, você erra muito. Só que muitas vezes o erro da cena, ele é um pouco mais desesperador, ele dá um pouco mais de medo, porque muitas vezes vai ter a cena que você vai estar fazendo para outras pessoas, que também é um treino. Estar para outras pessoas, aprender para outras pessoas também é um treino. Então a gente tem que vincular isso no processo junto. Se a gente consegue encontrar as formas, não tem fórmulas para isso, né? A gente não tem como definir alguma coisa, a gente não quer nunca nem falar sobre como definições, que a gente quer trazer experiências e referências que a gente passa para vocês experimentarem também se tiverem vontade. Porque os processos acontecem conforme a gente se sente, conforme a gente, no caso de mão a mão, conforme a gente se relaciona com duas ou com mais pessoas. Então é tudo uma coisa muito complexa, mas que a gente tem que se propor a fazer. Porque se a gente não se propõe, quando chega o momento de querer, a gente vai querer apresentar, a gente está muito vulnerável e muito fragilizado. E aí, assim, não tem uma fórmula, mas tem ferramentas. Então, os truques também, a gente tem os truques que a gente se identifica mais, né? Que tem um caminho e que a gente vai encaixar melhor no nosso corpo. Então, a criação também, você vai encontrando ferramentas, vai tendo um repertório para desenvolver formas e falar, isso aqui combina com o meu jeito, isso daqui eu me senti mais confortável, mas eu posso mudar isso aqui. E aí a gente vai exercitando esse criar e desmistificando como um lugar separado da técnica, né? E a gente entende isso desde a base, tanto para si quanto para ensinar, né? E é um processo também, porque a gente não aprendeu desse jeito, então a gente aprendeu separado, né? A gente aprendeu faz os truques e aí vai chegar no final do ano, então vamos fazer uma apresentação. Então hoje a gente tenta pensar esses processos de uma outra forma mais integrada, que também não está pronto ainda, mas a gente pensa em como elaborar isso de uma forma mais sincronizada, atravessando um ao outro, do mesmo jeito que a gente faz com mais facilidade o cuidado e a evolução técnica. Então a gente tenta criar esse triângulo aí junto com a criação. E aí vocês vão perceber mais quando a gente passar pelos números que a gente vai mostrar, vai ver que a gente fez de muitas formas diferentes, experimentou várias formas diferentes e partiu de começos diferentes. Então é tudo uma experiência. E às vezes alguma partida que não gostou tanto, alguma partida super deu certo pra gente, enfim. São todas essas experiências que a gente tem que se propor. Acho que é uma coisa que a gente fala muito isso também no cuidado, a gente fala muito na evolução, a gente tem que se propor a fazer as coisas, a pensar sobre dessa forma,
Porque se a gente nem começa pensando, tem mínima chance de dar certo no final, porque a gente nem colocou isso como uma ideia. Então, e pra cena a gente fala que a gente tem que colocar a ideia e também botar em prática, porque a gente costuma ter muitas ideias quando a gente começa a trabalhar. A gente é repleto de referências na vida, né? Tem a nossa vida pessoal, tem na sociedade que nos envolve. Então a gente consegue transferir isso e colocar dentro da gente na cena, a gente vai com certeza trazer muitas coisas e não precisa ficar caçando uma coisa incrível. O incrível tá em fazer. É verdade. Às vezes parece isso, né? Não, mas eu ainda não tive uma ideia genial, ou eu não tive uma ideia pronta. A gente vai contar o nosso processo agora de atravessando lugares e vocês vão ver o quanto que não tem nada pronto. A gente tem uma ideia e começa a fazer. E no fazer que ela vai se modificando e vai ficando muito mais interessante do que o que a gente pensa no começo. Exato. Acho que para começar, a gente vai começar de onde surgiu essa ideia de atravessando lugares. Tudo começou, na verdade, com o nosso número. A gente se inscreveu para o projeto do Fomento em pegar nosso primeiro número, até agora o único número presencial que a gente conseguiu apresentar presencialmente, que era o número chamado Treino em Cena, que a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre ele. E com ele construir um caminho, transformar ele numa intervenção urbana, que a gente se deslocasse por um lugar, chegasse e apresentasse o número. Aliás, antes disso tudo, antes de ter o Fomento e tudo, um dia a gente tava conversando, né? E aí a gente tava falando sobre esse nosso jeito de viver a cidade de São Paulo, que é atravessando sempre de mochila, porque a gente mora num extremo e a gente atravessa a cidade, então a gente tá sempre com a mochila muito cheia e tudo que a gente precisa tem que estar na mochila. Então, um dia o Di falou, nossa, a gente podia fazer um espetáculo assim, né? Que eu carregasse tudo na mochila, eu podia carregar até você. Não lembro exatamente se foi isso, mas foi algo assim, né? Não tenho uma memória de como as coisas aconteceram, porque as coisas vão se misturando muito no processo. Mas a gente definiu que a gente ia fazer esse caminho e a gente ia se transportar. E a ideia surgiu, a primeira ideia de uma mochila, de a gente transportar a Marília até o lugar da cena. E aí começou, assim, ter essa ideia, esse imaginário. A gente fez alguns projetos da mochila, a gente vai colocar aqui, assim, os primeiros experimentos. A gente pensou, tipo, num sling que faz de bebê. Colocou a malha nas costas, foi super hilário, deu super errado. Não tinha condição de dar certo, mas a gente riu muito. Mas a gente foi tentando, isso mesmo antes do Fomento, né? Tá por aqui. Vamos ver. Ai, segunda tentativa da nossa mochila incrível. A primeira vez quase morremos. Engraçado, que apareceu. Sim, a bicha é mulher. E a bicha é mulher, era difícil lá. Não é muito não, mas é. Tá sofrendo? Ah, não. É a roupa da aqui rasgando mesmo. Porque eu tava falando, colocar uma alça no meu joelho, e lá pro joelho me puxa pelo ombro. Pra conseguir segurar isso por aqui. E eu acho que ajuda também não ficar tão assim, ó. Eu tô assim. Então, mas aqui como você faz? O que você acha? O que você acha? Peraí, você tem duas tiras de tecido. Pode ser desse aqui, ó. Que não seja usar, né? Aí esse aqui, ó, vocês aqui. Não tem visão de vídeo. Ah, eu usei aquele som. Faz esse aqui. Oi? Foi. Mas isso não vai matar, senão a gente não vai.
É legal pensar isso, que o processo de criação, ele acontece porque a gente tem o interesse de criar, e aí os editais, as oportunidades que aparecem de festival, a gente tenta se inscrever, mas a gente já está em processo. Claro, quando chega um fomento, quando chega um dinheiro para fazer, acelera tudo porque a gente, né, consegue dedicar tempo maior a isso. Mas a gente começou bem antes, e aí nessa experiência a gente fez com uns tecidos de cortina, aí minha mãe costurou, então foi a nossa primeira experiência que a gente desenhou, né? Criou todo um processo, e aí a gente colocou e eu caía. E aí quando eu não caía, eu sentia muita dor, porque eu ficava me pendurando pelas minhas partes baixas, então. E aí que é nessas doideiras, que acaba sendo uma doideira, que a gente vai testando. Não tem a lógica da criação que a gente não vai acertar de primeiro. Então a gente vai fazer e vai dar errado, e a gente vai fazer e depois vai dar um pouco certo. Ou a gente vai fazer e vai perceber que não é nada daquilo. Mas aí a gente vai falar agora um pouco mais sobre como essas coisas vão se transformando e pra gente como foi essa transformação, né? O que gerou essa transformação tão grande no que a gente começou. Então, assim, pensem que o começo de tudo foi a ideia da mochila, e no fomento a gente viu uma oportunidade de juntar as coisas que a gente tinha. Essa ideia da mochila com o nosso único número Treino em Cena daquele momento pré-pandêmico. Agora, vamos falar um pouquinho de como foi, como aconteceu tudo o que aconteceu, na verdade, né? O que aconteceu, essas mudanças, porque no final das contas, já falando um pouco do processo do final, a gente não usou nada do número praticamente que a gente usou, foi só a ideia. Tipo, a gente começou com essa ideia de ter o nosso número, e no final do número mesmo a gente usou os truques que a gente fazia, mas eram os truques que fazem parte da gente, não necessariamente do número. E o que aconteceu para isso, né? O que foi acho que o mais importante nessas mudanças? Sem dúvida foi as pessoas que a gente cruzou nesse processo, assim. Tanto da direção, diretamente falando da Bia, a Beatriz Evrade, que foi nossa diretora, quanto em todos da equipe. A gente, quando pensou na equipe, a gente sem dúvida pensou em pessoas extremamente competentes, mas também pessoas que a gente se sentia bem em trabalhar. Eu acho que isso é uma das partes importantes, e uma parte que a gente fala do mão a mão, a gente fala diretamente aqui na evolução, que faz muito sentido para o cuidado também. O mão a mão se faz no coletivo, e para a gente uma criação cênica também se faz no coletivo. Então a gente quer que esse coletivo te faça bem. Então se vincule com pessoas que você realmente se sinta bem. Não é que você precisa super conhecer. A própria diretora nossa, a gente não conhecia há muito tempo. A gente teve uma experiência de criação com ela, num curso que rolou, a gente sentiu que bateu, e a gente decidiu que valeria a pena experimentar, e sem dúvida valeu muito a pena fazer. Acho que uma das coisas em comum não é que a gente conhecia todo mundo. Poucas pessoas dentro da equipe a gente conhecia muito, mas todas a gente teve alguma experiência anterior de ter trabalhado e ter funcionado bem, né? Tanto do ponto de vista estético, né, de ter uma admiração pela maneira de trabalho dessa pessoa, né, dessa artista, como também, se a pessoa trabalha com prazo, com horário, Então, assim, a gente tem um jeito de trabalhar que é muito nosso, muito próprio, cada pessoa tem o seu, e tem as coisas que a gente negocia e as coisas que a gente se estressa muito. E aí isso é uma coisa que a gente sempre tenta, né, fazer. Vamos trabalhar com pessoas que têm um jeito de trabalhar parecido, porque não tem por que eu ficar acelerando outra pessoa e a outra pessoa ficar cansada de ser acelerada por mim, ou, enfim, outras características, né? Então, nesse sentido, a gente fez esse primeiro mapeamento de pensar pessoas que a gente admirava profundamente o trabalho, que a gente já tinha tido alguma experiência há pouco tempo ou há muito tempo. E aí a gente foi fazendo esses convites. A única pessoa que a gente não conhecia, nunca tinha trabalhado, era o Dodô, que fez a mochila, né? A gente cruzou com ele uma vez num curso, num curso agora, online, Zoom, a gente nunca nem tinha visto ele pessoalmente. Então foi uma experiência muito... a gente se entendeu ali e foi. A gente conheceu ele no curso, e aí, assim, como era uma coisa muito específica também, né? Fazer uma mochila de carregar pessoas adultas. Então, a gente estava fazendo um curso do Circo Zani, e aí o Fê Sampaio indicou, falou, vocês querem fazer uma traquitana? Chama o
o Dodô, porque o Dodô é muito bom, tava falando com uma outra pessoa, né, ali no grupo, e aí a gente já falou, vamos falar com o Dodô. E aí ele foi super receptivo, tipo, não, eu já tenho um projeto parecido, tal. Então a gente já sentiu ali que tinha também uma conexão, assim, uma vontade muito grande de fazer. Isso é uma coisa também. A equipe inteira é feita de gente com muita vontade de fazer, que realiza muitos projetos e que tem, assim, tem brilho no olho, assim. No final das contas é isso, né? Esse projeto ali existe porque teve uma equipe enorme por trás, enorme dentro do que é possível do tamanho desse projeto, claro. Se desse, a gente teria mais pessoas envolvidas, mas um orçamento nunca permitiria que a gente remunerasse todos com o devido mérito pelo seu trabalho e por tudo que eles fazem. Então a gente tenta fazer que também isso aconteça dentro dos projetos que a gente trabalha, nesse caso fomentado, normalmente não é, mas isso a gente fala depois mais sobre os que não foram. E aí a gente, como a individualidade de cada um, como esse sangue nos olhos, né, que a gente fala com essa vontade de fazer de cada um, nos atravessou, né? Atravessou de uma forma que a gente não consegue falar assim em palavras simples, mas a gente pode dizer que cada um foi mudando intensamente o que foi criado ali dentro. A construção da mochila foi uma construção do Dodô. A gente deu a ideia mágica da nossa cabeça, e ele transformou aquela ideia mágica da nossa cabeça em uma coisa dele, né? Uma coisa que ele poderia materializar. Falou as necessidades, né? As coisas que a gente precisava e que a gente desejava. E aí ele foi e fez a criação, criou a coisa na realidade, transformou ali. E aí a gente foi em cima disso, mas da mochila a gente fala mais um pouquinho daqui a pouco. Depois a gente teve a nossa participação direta da Bia, né, para fazer na nossa direção. Ela que nos escutou, olhou o projeto, entendeu as ideias e nos instigou, nos estimulou, trouxe outros estímulos. Estímulos que provavelmente a gente não teria feito um pro outro em outro processo, porque são estímulos que vêm da experiência de vida dela, da experiência artística dela. O interessante é que sejam lugares diferentes, de uma trajetória para outra. Vai lá. Foi um processo muito rico, porque nesse sentido a gente começou, né, com isso, não, aí a gente faz isso, a mochila chegou depois, então quando a gente começou a experimentar coisas, a gente falava, tá, mas tem o número, assiste o número, e a gente sempre voltava no número e a Bia falava, legal, então vamos fazer, eu trouxe uma proposta aqui, e ela veio trazendo propostas e foi criando uns outros caminhos, e de repente a gente já estava numa outra construção que tinha absolutamente tudo a ver com a gente, e nada a ver com o que a gente tinha pensado de primeiro. E aí ela falou, vocês sabem que a gente não precisa seguir essa ideia, era a primeira ideia, a gente pode, né, seguir por esse caminho que a gente está indo. E a gente falou, nossa, que legal, né, pensar, chegar num outro lugar mesmo, que tinha a ver com a gente, que tinha a ver com o trabalho, assim. E aí a gente entra, depois de passar todo esse processo da criação, da parte prática ali, a gente tem um processo da gravação, que é esse processo do momento da pandemia, né, foi esse processo de que não vai fazer presencialmente, vai fazer um vídeo. Então teve todo esse processo audiovisual, que foi um olhar da Flávia, que estava com a gente, esse olhar que, tipo, ela foi também, seguiu nossas orientações que a gente imaginava, a gente pensou num roteiro, a gente construiu os caminhos junto com a Bia, imaginou vários ângulos e várias coisas, mas ela também trouxe o que ela tinha de melhor, que é a possibilidade de estar atrás das câmeras e ter uma capacidade de movimento, de olhar, e tudo que ela trouxe ali, que tem muito na mão dela no que a gente vê no vídeo, uma coisa, e muito do que a gente queria que tivesse também. Então a gente tem umas coisas, ela transformou aquilo em coisas ainda melhores do que a gente estava imaginando. Então assim, o processo ele envolve muitos olhares, e é isso que pra gente faz muito sentido e deixou esse projeto muito legal.
ter essa abertura, né? Então a gente chamou a Flávia pela expertise dela, e aí quando ela chegava e a gente falava, a gente pensou isso. Ela falava, tá bom, faz uma vez, deixa eu pegar aqui. Aí ela fazia um take e a gente falava, nossa, é isso, né? Então tem esse lugar. E o mesmo efeito aconteceu com o Kraka também. Na trilha, né? O Kraka que fez parte da trilha, ele disponibilizou trilhas deles, que a gente achou que, depois de uma conversa, ele achou que fazia sentido com o projeto, e a gente encaixou da forma que a gente acreditava. Assim, bem livre, assim, a gente sentiu, encaixou e não sei o quê. Aí ele viu todo o processo e fez uma outra reformulação, que eu acho que isso é uma coisa que a gente deixou bem claro para todo mundo, assim, a gente tá com as ideias, né, a gente tá levando as ideias pra frente, mas a gente quer que vocês, se vocês estiverem com disponibilidade e com vontade, participem da forma que vocês puderem. Então a Flávia participou também com os olhares dela, a Bia participou com os olhares deles, e o Kraka também participou com os olhares dele. Ele pegou a trilha que ele já tava e foi modificando a partir do que ele acreditou ali que fazia sentido, né? E afinou cada coisinha, cada detalhe que completou todo o processo, assim, pra gente. Exato. Então, a gente se sentiu profundamente atravessado pela equipe e que o processo foi muito fluido, assim, né? A gente teve poucos momentos de, ai meu Deus do céu, o que vai dar, né? O que vamos fazer agora? E mesmo assim, nesses momentos, a gente sentia isso, que já tinham pessoas com mais experiência que a gente e todo mundo muito disponível. A gente não falou tanto do Sarará, apesar dele ser uma figura muito forte, muito importante no projeto, e como ele não faz parte do vídeo final, né? Ele tá na fotografia, mas todas essas imagens que a gente coloca nos videoaulas e toda a imagem, o projeto visual, né, que não tá diretamente na gravação é dele, então tem tudo a ver, né? O começo da dupla tem a ver com ele também, então... O Sarará tá desde o começo com a gente, então ele é uma pessoa que a gente acabou construindo muitos caminhos com as fotos dele. Então ele tá aí na parceria e fazendo acontecer muita coisa legal. Com o olhar dele maravilhoso de capturar movimento ali, né? Tá, dá o brilho pro registro. E além desse cuidado com o figurino também que a gente teve, com a Aline que fez a concepção e foi trabalhando junto com a gente, e que não pôde estar tanto no projeto por questões pessoais que foram acontecendo, mas depois junto com a Lia que fez a parte da costura e complementou. E com a Bia também que somou. E com a Bia também então... que estava dentro, porque a gente começa lá, a gente trabalha cerca de abertura, a gente realmente, quem tivesse disponível, tivesse afim, a gente deixava essa abertura para vir. A Aline, no fim, pensou o figurino antes do projeto acontecer. E durante o projeto, a gente já tinha as diretrizes ali e a gente só ia alinhando, porque, enfim, né, todo mundo estava aí atravessado também por uma pandemia e tinha outras coisas que estavam limitando, mas... Foram vários atravessamentos que potencializaram. Isso é uma coisa sobre o processo de criação. A gente está falando sobre isso porque a gente tinha uma ideia e se a gente se agarrasse nela e chamasse as pessoas para girar em torno da nossa ideia, ia ficar muito limitado o que a gente ia fazer. Então, todo mundo tinha esse olhar multidisciplinar, assim. Eu lembro do Dodô falando, o jeans ia ficar bonito, hein? E se a gente metesse uma tira de couro aqui? Eu falava, caramba, que legal. Ele, não, mas fala... Todo mundo fazia esse movimento. Não, mas fala com a figurinista. Não, mas fala com a diretora. Mas... Então, todo mundo tinha esse respeito e, ao mesmo tempo, trazia colaborações. E isso foi, assim, muito legal da gente também experimentar todo mundo mexendo no bolo, assim, né? A gente, legal. Às vezes tinha uns apegos, né? Especialmente na trilha, a gente conversou com o Kraka. Nossa, isso daqui era uma parte que a gente gostava muito, mas se quer tirar, vai, bota aí, quero ver. Eu acho que tem umas coisas que assim, né, não que a ideia, talvez, que se a gente tivesse nossa ideia teria sido algo bom ou ruim, na verdade a gente nunca vai saber, porque a gente fez outra coisa. Mas a gente realmente acredita que esse coletivo de se abrir e tá pro outro é uma coisa que funciona pra gente, e eu acho que e funciona pra gente porque a gente também trouxe pessoas que trabalham dessa forma. Acho que você se aproximar de pessoas que trabalham do jeito que você trabalha, faz parte de uma decisão ótima para uma criação. Acho que tem muito a ver com isso. Então, às vezes, você trabalha de outra forma. Se você chamasse a gente, não daria certo. Vai saber. É isso. E tem a ver com isso também, né? Tem a ver com o quanto a gente está disposto a se adaptar à situação, né? Se todo mundo for profundamente adaptável, também rola, né? Mas tem a ver com isso, assim, com a gente tá... eu sinto isso, que tem que estar atento às oportunidades, porque elas vão aparecendo, e se a gente está muito fechado numa ideia, querendo ou não, a gente já faz aquilo que a gente previu, né? E aí tem essa parte. Ser um processo tem muito a ver com isso, né? Com você se deixar atravessar também.
E é isso que aí o nome fez muito sentido pra gente, atravessando lugares. Além de a gente atravessar fisicamente lugares, a gente atravessa, atravessado por lugares que a gente passa em cena e no processo. Agora a gente vai falar por uma coisinha que às vezes é difícil de lidar, mas faz também muito parte dos processos, que também faz parte dos truques, que também faz parte de tudo que envolve aqui nossas 3 videoaulas, que são as frustrações. A gente tem 2 momentos muito específicos nesse processo que a gente se frustrou bastante. No primeiro momento, depois a gente se deixou e se refletiu e conversou e foi encontrando formas. Um deles foi a mochila, sem dúvida, porque a gente imaginou uma mochila mágica. Quase impossível, eu diria dizer assim na lógica do que a gente imaginou. Imaginou, não necessariamente impossível a estrutura da mochila, mas imaginou coisas assim, que a gente queria fazer e na hora que chegou não deu. E a segunda delas foi a alteração da ideia inicial. Porque a ideia inicial de ter o nosso número lá. A gente passou esse momento tão delicado que a gente teve que ligar pra Bia numa, sei lá que horas da noite, desesperado, porque a gente falou assim, não sabe o que fazer. Ai meu Deus. Não tá encaixando, as ideias não batem. Não, tipo, a gente tentava forçar a ideia antiga com o que a gente tava criando no processo. Porque o que aconteceu basicamente é que a gente foi construindo alguma coisa junto com a Bia, junto com o que a gente tava propondo ali, e tá indo por um caminho. Só que a gente tinha já uma ideia, a princípio, a primeiro momento fechada, que a gente queria reproduzir. Só que não batia. Era uma coisa que o que estava nascendo ali não fazia sentido com a ideia que estava na cabeça. E a gente não conseguia desvincular. A gente tinha alguns vislumbres que desvinculavam, mas a gente voltava. E voltava. E como é que a gente volta pra isso, né? Então, tipo, não, a gente tá indo pro outro lado, mas tem que voltar para aquilo. E aí foi que a gente batendo cabeça um com o outro, saindo mal, assim. A gente saiu com uma sensação ruim. Nossa, a gente chegou aqui. E quando a gente foi falar com a Bia, ficou 1 hora, sei lá, falando com ela direto assim, pelo celular, ela tendo que fazer um monte de coisa da vida dela, a gente ali. E aí a gente teve esse momento que a gente percebeu, que ela falou, a gente não precisa fazer. E é isso, a gente não precisa fazer o que a gente já a gente pensado. fez esse projeto, então a gente tinha que fazer isso. Ela falou, mas por que tem que fazer isso? Gente, as ideias são assim, elas mudam, né? Elas caminham e vocês estão em outro momento já, essa ideia já evoluiu, aí... Foi uma coisa muito doida, porque parece que alguém precisa falar em voz alta, né? E aí, nesse momento que a gente saiu de uma frustração imensa, que parecia que não tinha solução pra falar, é só isso. E aí, depois disso, desandou, ao contrário, saiu... Deslanchou. Deslanchou. Bom, e aí teve esse outro momento que foi, por conta da pandemia, o Dudu estava isolado no Rio de Janeiro, e ele até veio algum momento para São Paulo, né, mas assim... Ele realizou a mochila principalmente lá, e segundo ele era até bom, porque tinha oficina lá e tal, e ele já tinha um modelo. Mas assim, a gente se conheceu por vídeo, então a gente nunca se viu, né? Ele não sabia o tamanho do Diego, meu tamanho. A gente mediu, claro, mas é diferente, né? Você olhar e tal. Então, em determinado momento, ele terminou e falou, vou mandar. Mandou e chegou em casa. E aí, aquele primeiro impacto de olhar e falar, parece pequena. E aí eu olhar e falar, minha bundinha não vai caber aí. E aí eu de colocar e ficar meio entalado nele, assim, meio entalado, machucando, a gente falou, nossa senhora, e agora? Não sei o que, mas beleza, vamos ensaiar. É isso, né? A gente tá com ela, chegou, vamos ensaiar com ela. E nosso primeiro ensaio, acho que foi numa quinta, se eu não me engano. A gente tinha dois ensaios na semana e um no final de semana com a direção. E a gente pegou a mochila e foi, a gente subiu, aí parecia que tudo que a gente tinha falado, vamos fazer isso, eu subir aqui, rolar pra cá, você me carrega, ela me carrega, eu carrego ela. A gente falou assim, não dá. Experimentando, Bia, claramente não está leve. Põe ali pra você ver o seu dança. Vamos ver se eu consigo colocar de longe aqui, ó. Epa, caiu o celular, não fui eu. Muito bom, Vamos em cima, tudo. Eu tô caindo pra trás agora, não tô. Então o peso me levou pra trás. Tá. Porque tipo, eu tô com o peso em cima do seu ombro. Se eu ponho o peso no pé, fudeu. Tô fazendo um tempinho já aqui com ela nas costas. Significa que é possível ficar, mas só no plano inclinado. Tem que ficar meio aqui, assim. Como se a mochila nem tivesse diferença, na verdade. Porque eu tenho que ficar em cima do Di total. Ela também ficou sentada, só que... Mas foi horrível. Deixa eu sentar de lado. Não sei isso. Como é que você desce? Dá pra É ir isso, nada. então o que a gente vai ter a mochila?
não, o que a gente vai fazer com essa mochila? Acho que a gente só vai andar 3 passos, vai depois deixar ela no canto e fazer mais nada. Foi esse pensamento. Só que a gente falou, calma, assim, esse primeiro de baque, né? Só que logo a gente se acalmou, assim, acho que no mesmo dia do treino a gente se acalmou e falou, não, vamos tentar outra coisa, vamos tentar outra coisa. Teve também uma coisa do Diego falar, eu sinto que falta, que o peso tá muito aqui, tinha que estar mais alto. E aí a gente começou a mexer, tipo, tá, vamos botar uma almofada aqui, vamos amarrar. Tem até algumas fotos nossas que é Do processo também. tanto do processo quanto durante mesmo, o primeiro dia de gravação que a gente fez a reunião com o audiovisual. O Sarara já foi e deu uns cliques pra gente começar a ter identidade visual. Só que tinham coisas que não estavam na cor. Tinha uma almofada bege amarrada aqui com uma fita, uma costura branca aqui. Então tava bem adaptado com uma fita azul por cima pra tentar disfarçar. A gente coloca aí umas fotinhas pra vocês verem como a mochila. A gente tem um videozinho também. A gente coloca do videozinho do processo que também a Maria já fez muito a parte de adereços. Então, depois que ela já tava meio que... A gente encontrou Estruturalmente, né? estrutura da forma, a gente começou a decorar, né? Então isso ficou muito na marca da mão, no pintar, que não sei o que, a gente tem o processo dessas mudanças. Também é legal vocês verem como, mesmo chegando no primeiro momento, nenhum aparelho, porque isso a gente também acabou, junto com o Dodô, a gente viu que é um aparelho de circo que a gente montou na nossa cabeça, viajou, o Dodô foi lá, botou no material e é um aparelho novo. Então, um aparelho novo tem zero chance de dar certo no princípio. Não é algo pronto, né? Então, quando chegou, parecia isso, né? A nossa fantasia era, vai chegar e a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente não conseguia subir. Então, foi assim, ferrou, né? Muda tudo. Deu um desespero. Deu um desespero, como deu o outro também na parte da criação. E acho que o que a gente quer falar nessa verdade sobre as frustrações é que vai acontecer no meio, o que a gente tem que tentar estar aberto para olhar para elas, escutar para elas e ver o que a gente pode fazer delas. Não se afundar e não ficar preso a uma ideia. Porque se a gente ficar muito preso realmente às ideias, acho que isso até para a vida um pouco, a gente fica um pouco limitado no aprendizado. E um pouco limitado no que a gente pode fazer. Acho que a gente pode fazer muito mais quando a gente se expande e escuta um pouco. Escuta você, escuta o outro, escuta o que está acontecendo em volta. Eu acho que a gente também fez uma coisa de... A gente foi falar com gente com mais experiência que a gente, né? Então, nossas estratégias foram conversar com a Bia, conversar com o Dodô. Então, querendo ou não, são pessoas que têm uma trajetória muito maior do que a nossa e têm experiências diferentes, né? Então, às vezes, se a gente ficasse aqui, a gente tentando resolver tudo sozinho, provavelmente a gente ia se estressar muito. E nesse momento, às vezes, é importante dividir, né, com outra pessoa que tá de fora para olhar e falar assim, mas não é desse tamanho o seu problema, calma. Não é só isso. Então, acho que isso também ajudou muito a gente estar cercada de pessoas que têm mais experiência, que são generosas, que né, viram nossa angústia e não falaram, isso não é nada. Não, é difícil mesmo, mas vamos lá, vamos dar um jeito, vamos por aqui, vamos por ali. Então isso realmente foi muito importante para, né, tirar o peso e fazer a gente caminhar. Bom, a gente quis compartilhar um pouco do nosso processo do Atravessando Lugares, mas claro que nem sempre foi assim chique, né? Com diretor, com trilha, com todas as funções aí distribuídas, né? A maior parte da nossa trajetória de dupla até aqui tem sido um desenvolvimento independente, que é o mais comum mesmo, né? Então a gente queria nesse momento compartilhar a outros processos de criação que a gente viveu em proporções menores, que tinha essa dinâmica de a gente cria, a gente organiza, produz e aí depois a gente vende, enfim, e depois coloca no mundo, né? Não como algo garantido. Isso porque desde que a gente começou a treinar juntos e, né, se entendeu como uma dupla, a gente tinha
esse pensamento em comum de que a gente não consegue desassociar, né? Então, o cuidado com a evolução técnica, com a criação cênica. Então, uma coisa alimenta a outra e produz uma coisa diferente na outra, né? Elas evoluem juntas. E aí a gente percebe como a gente, em cada criação, a gente vai construindo truques novos, encontrando novos caminhos para truques que a gente já fazia. E esse processo acontece pela influência que a criação nos gera, né? Quando a gente tá querendo apresentar alguma coisa, tá querendo construir uma coisa nova, o ambiente que a gente está fazendo isso altera, então a gente tem que se adaptar àquele ambiente, a situação que a gente está, o momento que a gente está, ou até uma questão física também. Então tem vezes que a gente percebe que, nossa, daquele jeito, fazer aquela sequência a gente não aguenta. O que a gente muda? E nesses estímulos à mudança, esse estímulo ao pensar, a gente cria coisas novas. Seja no truque, seja na cena, seja no que for. Então acho que é uma das coisas que a gente cita na aula de evolução de truques, que a gente quer deixar aqui bem claro que isso é muito importante para a evolução da técnica. A gente começa a expandir muito mais as opções de truques e opções de cena mesmo. E isso também é em relação ao nosso senso estético, né? A gente vai evoluindo, a gente vai se descobrindo mais o nosso gosto, né? As coisas que a gente gosta, a gente vai pesquisando mais, aprofundando mais, conhecendo mais coisas do mundo. E tudo isso influencia os nossos, né, os nossos olhares e, portanto, o que a gente vai fazer. Então, a gente estimula muito vocês a também gastarem o mesmo tempo proporcionalmente que vocês se dedicam à técnica a desenvolver criação cênica, a pensar como evoluir tudo isso com cuidado, porque uma coisa vai elaborando a outra. Por mais que dê medo, por mais que dê vergonha, por mais que seja frustrante, vai indo, que aí vai melhorando também. 2. Treino em cena. E agora, para começar, citando o nosso primeiro número, que foi o único potencial até agora, o treino em cena. Ele foi um número que a gente construiu com o que a gente tinha no momento. E acho que todos passam um pouco nessa lógica. A gente tinha um pouco o tempo de treino juntos, algumas sequências de movimentos, alguns truques que a gente estava mais tranquilo de fazer. E um dia específico a gente decidiu fazer uma experimentação com uma música, improvisar movimentações que depois fomos usadas como transições, e a gente foi linkando o que a gente sentia que funcionou, o que a gente foi tirando e descartou o que sentiu que não funcionava, e de repente percebeu que uma música ou outra se encaixava e a gente foi experimentando com isso. E aí como que a gente descobriu tudo isso também, né? A gente falou, vamos montar um número? Não, a gente tava num treino e a gente falou, vamos colocar uma playlist e vamos improvisar. Aí a gente improvisou, em acho que 2 músicas, não foi muito. E aí a gente falou, vamos fazer uma sequência de truques. E aí a gente já tinha alguns truques que a gente já tinha. A gente falou, vamos juntar esse truque com esse, vamos criar essa sequência. Como é que a gente liga essas duas sequências? A gente criava uma transição, que às vezes era uma transição de movimentação e às vezes era um jeito de desenvolver truque, como a gente estava falando. Então, assim, nisso a gente foi encadeando e aí a música foi rolando lá. E aí em algum momento a gente ouviu uma música e falou, isso aqui parece legal. Então foi assim que a gente montou o primeiro número da dupla, que é o treino em cena. Com ele a gente rodou, a gente foi em festival, a gente apresentou um pouco e aí em seguida, pandemia. E só uma pequena coisinha, né? Que claro, as coisas acontecem porque a gente tem um repertório também antes da gente junto, né? Então isso sempre é uma coisa que vocês vão... Quanto mais a gente experimenta coisas em vários momentos da fase, é muito mais fácil criar também, porque a gente tem mais repertórios distintos aí. A gente também tem a prática de assistir muita coisa, né? Assistir em exposição. E não é que a gente entende de nada. A gente vai porque a gente entende que a gente precisa ampliar os olhares e aprender a ver, enfim. Então, a gente tenta ir em apresentação de dança, de circo, de teatro, em exposição de arte, para ir ampliando mesmo essas possibilidades de enxergar coisas e linkar com o que a gente faz. Aí, logo a gente entrou nesse momento caótico que o mundo vive, começou a quarentena, a gente viveu nesse momento de estar junto, dentro do mesmo espaço, mas com um espaço pequeno, um apartamento. Então a gente começou sem pretensões de algo ainda, porque não tinha nem dimensão do que viria, mas a gente começou a conhecer, a experimentar coisas dentro do espaço que a gente estava. Então, fazer uma acrobacia no sofá, brincar em cima da cadeira, tentar subir num canto na parede com o teto, enfim. A gente começou a criar esses materiais de pesquisa mesmo, que no final foram truques, que no final a gente foi juntando um pouco, e surgiu um momento de uma apresentação. Por acaso, assim, aconteceu, chamou, a gente falou assim, tem que ter um monte de coisa aqui.
Vamos organizar esse material de algum jeito. E aí o fio condutor para esse número específico foi uma proposta do Di de fazer um vídeo em plano sequência. Então a ideia era fazer uma trajetória com a câmera que não parasse, que a gente também sentia que isso também trazia para o público uma sensação de continuidade, como se estivesse acontecendo, né? E não um vídeo cheio de cortes que às vezes quem tá assistindo fala, mas editou tudo e tudo bem, que não teria nenhum problema, mas ali naquele momento a gente quis experimentar isso e aí a gente juntou, né, selecionou algumas coisas que a gente já tinha experimentado, criou uma trajetória no caminho, ensaiou com essa amiga nossa que morava com a gente na época, então ela ia fazendo essa trajetória, e aí a gente criou o Estudos para um Videocírculo, que foi o nosso... Na verdade, primeiro a gente criou o número, que a gente chamou de videocirco, e depois a gente criou complementos com edições de vídeo, mas muito no recorte do audiovisual. Aí a gente se empolgou no audiovisual e a gente também foi se sentindo um pouco mais limitado, né? Nessa coisa do espaço, do apartamento, tudo, nós dois somos grandes. A gente começou a montar uma próxima criação pensando no aparato da câmera com os cortes e num outro espaço, que aí foi quando surgiu o ponto de vista. E o ponto de vista ele foi já uma criação que a gente já mergulhou no audiovisual, no sentido assim, vamos usar o que ela nos propõe a ângulos que a gente não consegue ver presencialmente. Então, a câmera, o que a gente pode fazer com a câmera que presencialmente a gente não pode? Então, diferente do plano sequência, que a gente queria se aproximar da lógica presencial, de estar ali acontecendo no momento, isso aqui a gente quer colocar em lugares que a gente nunca poderia estar normalmente. Então, ter uma câmera na minha cara quando eu viro de ponta cabeça, de pertinho, né? Imagens que você não veria presencialmente. E a gente partiu do treino em cena. Então, a gente pegou exatamente a sequência do treino em cena, com outra trilha para casar melhor, né? E aí a gente fez essas... de onde que é o lugar mais legal de olhar cada parte? E aí a gente posicionou as câmeras, enfim, e foi editando para que isso ficasse divertido. E a gente fez de maneira corrida, mas a gente fez gravações de ângulos diferentes para conseguir, né? E aí, nesse sentido, pega a família, pega um celular de cada um e se organiza para não se matar também, que foi a nossa estratégia. E aí é isso, né? Como aproveitar uma outra lógica, né? Como aproveitar o material que a gente já tem e o que a gente pode fazer com isso. Nesse caso, fez com o material que a gente já tinha, a gente aproveitou e trabalhou em cima do audiovisual. Isso também é uma outra forma de trabalhar um tipo de criação. Mano a mano à la carte. Estávamos na quarentena já há um tempo, porque na fase do videocirco a gente estava, né, primeiro mês, então a gente achava que ia durar um mês, mas aí a gente já estava em junho, né, mano a mano à la carte. Que é a primeira versão, sim. Sim, e aí assim, a gente falou, a gente sente falta de trocar com o público, então foi o primeiro espetáculo que a gente pensou para o formato ao vivo online. E aí a gente assistiu muita coisa ao vivo que a gente achou difícil de assistir porque ou era longo ou a câmera estava distante. Enfim, porque no circo a gente tem essa questão, porque, né, as acrobacias acontecem num tamanho. Então, para você assistir, ou a câmera tem que estar muito longe para pegar, ou vai cortar umas partes. Então, tem esses desafios. E aí a gente pensou nesse formato interativo, que era a pessoa entra na chamada, escolhe, a gente criou alguns combos, né, que a gente chamava de combos, era como se fosse um menu, e aí a pessoa escolhia, a gente apresentava os combos, e aí a pessoa escolhia, eu quero esse, e aí com a pessoa ali junto com a gente montava esse espetáculo do dia, que era uma brincadeira de uma participação do público na criação desse espetáculo. Então o nosso trabalho basicamente foi montar as sequências, e os nossos ensaios a gente sorteava, então tinha uma sequência, um dos combos, tinha uma transição e tinha, sei lá, uma pose final. Cada hora a gente inventava uma coisa para ter uma novidade, assim, né? E aí isso era algo que se aproximasse da ideia de um espetáculo de rua participativo, né? Esse foi assim, a gente fosse sempre criar esses laços, né? Porque a gente também está criando essas produções audiovisuais, essas produções online, mas também pensando que a gente gostaria de fazer elas presencialmente. Então, que não está desvinculando, mas a gente sabe que pro online, pro um vídeo, a comunicação é outra. Então, a gente tem que pensar com ela de outra forma.
Não é a mesma coisa de assistir na frente e outra coisa de assistir na tela. Então a gente tem que estar construindo pensando nisso, mas também deixando em aberto para quando a gente possa fazer presencialmente. E esse foi um dos que a gente percebe realmente que quando a gente faz um espetáculo, a gente precisa construir mais ferramentas, né? Porque esse tinha um espetáculo que durava, considerando todo interativo, às vezes 40, 45 minutos, porque tinha interação, tinha conversa, então a gente tinha que construir ferramentas que nos fizessem estar bem durante esses 40 minutos. Que não vai conseguir fazer acrobacias seguidas por 30 minutos. E nem também ficar conversando por 20 minutos, porque não, né, não é uma conversa, é um espetáculo. Então, no nosso caso, né, era um espetáculo de circo. Então, encontrar esses mecanismos para render um tempo que seja realmente render o tempo e não enrolar esse tempo, né? Quando a gente assiste, a gente sente isso, né? Quando a gente tá... Ai, acho que eu tô sendo enrolada aqui. Uma coisa que é difícil, porque tem uma questão do tempo, que às vezes é uma demanda quando a gente vai apresentar nos espaços, né? Ah, precisa ter tanto tempo. Esse espetáculo foi um que depois chamaram, a gente fez primeiro num festival online que tava tendo no Instagram, e depois a gente fez na nossa rede, e depois a gente foi chamada para fazer por uma casa de cultura. E ali tinha uma demanda de tempo que a gente falou, tá, a gente vai precisar de mais ferramentas. E a gente colocou sobremesa, colocou outros elementos para dar um volume naquilo e a gente se sentir também confortável fazendo, né? Basicamente, a gente apresentou algumas das formas que a gente criou para dizer que não existe uma fórmula, não existe um jeito, ou dizer que esse jeito pode fazer que funciona. A gente tem, assim, algumas ferramentas que a gente experimentou, que pra gente funcionou, mas o melhor jeito de descobrir é realizando, é fazendo, é experimentando. E acho que isso é uma descoberta também como dupla, né? Entender o gosto de cada um, entender as preferências e descobrindo esse caminho em ação, né? Eu acho que só uma coisa que, sem dúvida, que no nosso caso ou em todas, eu acredito que seja uma forma muito boa de começar, é olhar para o que já tem. Então sempre comece do que você tem. Depois pense em criar algo mirabolante, do além, do não sei o que. Tá? Então comece com o que você tem. Olha para que você já tem. Você já tem 200 truques na sua lista? Olha que incrível. Dá para fazer uns 40 mil números. Ou você tem uma pesquisa de algum movimento que você gosta, ou você tem um poema, ou sabe, enfim. O que você tem como artista? E o que você quer colocar ali em cena? Então aí você vai jogando. E aí colocar mesmo em cena. Sem medo de errar, assim, de não dar certo, de não ficar legal. Mostra para outras pessoas próximas se você tem uma dificuldade ainda em fazer para um público, mesmo que seja em vídeo ou postar na sua rede. Então vai lá, faz um vídeo e mostra para o seu um amigo próximo, para o seu parceiro, para sua parceira, para seus pais, não sei, alguém que você sinta confiança de se expor um pouco no erro. É legal isso que o Di falou em relação ao que a gente tem, porque às vezes a gente quer partir de uma ideia do que eu quero falar sobre. Ah, eu quero falar sobre isso, então eu vou fazer um espetáculo sobre isso. E assim, o que a gente faz já fala, talvez a gente não saiba o que fala. E aí talvez cavar nisso seja bem interessante. O que já fala o seu trabalho? O que ele já comunica? Ele comunica algo que te interessa? Então, todas as coisas que a gente faz, elas já comunicam algo. E aí, entender o que ela comunica e se é isso que a gente quer comunicar é super legal, porque já é um assunto longo. Então, dá para realmente partir. Vocês viram o quanto que uma coisa foi levando para outra, no nosso caso. Porque a gente sempre realmente aproveita e vai evoluindo os materiais. Porque esse é um jeito também de crescer sem... ser uma roupa que já não serve mais, né? Então a gente vai ganhando um tamanho na medida que é possível, né? Então... E aí vamos tentando falar do que as coisas que a gente entende mesmo. Assim, que quando a gente se coloca em cena algo que a gente está integrado disso, é muito melhor para quem assiste, é muito melhor para você que está em cena, e vai tentando encontrar, vai tentando se achar, assim. Acho que o processo de criar e o processo de apresentar também é um processo de se entender como pessoa e como artista. Então é isso, gente. Essa foi nossa terceira videoaula, a última desse projeto. Ela encerra esse ciclo das videoaulas de evolução técnica no Moamon, cuidado no Moamon e criação circense. Como a gente disse, esses três a gente acredita que são super integrados entre si, eles fazem parte do que a gente acredita de
nosso tripé. Então, assistam as outras videoaulas, a gente deixou os links, os cards no começo lá, e também vai deixar aqui na descrição tudo que a gente for colocando de referência também, nas nossas redes aqui no final, para vocês também assistirem as outras produções que a gente fez também, porque a maioria tá lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Então, a gente fica por aqui. Esse aqui foi um projeto contemplado pelo Fomento ao Circo da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E fim. Se você não tiver para quem mandar a sua criação, e você tiver em dúvida, com medo, qualquer coisa, pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz em trocar ideias, referências e pensar junto. Nossas redes sociais vão estar aí também. Sigam a gente, acompanhem e a gente vai se falando. Um beijão.